Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o maior milagre que já existiu. Aliás, é Santa Ceia, é dia de confronto. Já fomos confrontados pela manhã. Agora eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus, que é o maior motivo de eu e você estar aqui hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Apenas o versículo 3, para começar. Vou ler bastante, falar pouquinho. Mas eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma, não. Esse é o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Porque enquanto ela é ministrada, ela entra e ela penetra e ela revela coisas que somente você e Deus sabe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente, diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Está lá. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo agora, mas fala mesmo aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus. Aplauda a presença de Deus. Aleluia. O maior milagre de Jesus não foi a ressurreição de Lázaro, depois de quase 4 dias dentro de um sepulcro morto. Não foi os paralíticos que ele levantou, os cegos que ele fez enxergar e muitos outros milagres. E eu quero começar essa mensagem hoje dizendo algo muito importante para você. Apesar de você já saber, mas eu quero colocar isso no seu coração com bastante ênfase hoje. Jesus está vivo. Ele está vivo e esse é o maior milagre que a gente possa viver. O milagre da ressurreição de Jesus, igreja, é um milagre que Satanás não gostaria de forma alguma que o mundo soubesse. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz e também a sua morte só tem sentido por causa da ressurreição de Jesus. A cruz só teve sentido por causa da ressurreição. Homens morrem todos os dias, sim ou não? Todos os dias morrem pessoas. Desde que o mundo é mundo isso acontece. Mas ninguém se torna salvador simplesmente porque morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados. E detalhe, ele morreu pelos nossos pecados sem pecar. Diga glória a Deus por isso. Nada do que está na Bíblia é por acaso. Se está na Bíblia, tem um sentido, tem um propósito. E eu acredito que não foi à toa que Jesus ele foi sepultado num túmulo emprestado por José de Arimateia, um dos membros do Sinédrio, do conselho daquela época. E Deus moveu o coração de José de Arimateia a emprestar um túmulo que ele tinha, que ele havia comprado como propriedade. E ele emprestou para Jesus. Ele pede o corpo de Jesus para poder enterrar no sepulcro que ele tinha comprado. Por que Deus fez isso? Por que Deus constrange o coração de José de Arimateia a emprestar o túmulo para Jesus? Eu escrevi essa mensagem e eu fiquei pensando, porque provavelmente Deus não pretendia deixar Jesus ali dentro por muito tempo. Ele não pretendia deixar Jesus por mais de 3 dias ali. A Bíblia diz que Jesus, ele ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou ao 3º dia. E em seguida, ele sobe aos céus, ele senta à direita de Deus, e ali ele recebe um nome que é acima de todo nome. Ele está vivo, e ele vive, a Bíblia diz que ele vive e ele reina para todo sempre. Diga glória a Deus. E Paulo aqui, ele está terminando a primeira carta aos Coríntios, e ele está dizendo o seguinte: eu estou entregando a vocês agora o que eu também recebi. E o que eu recebi é o seguinte: eu recebi pela Escritura, que o Senhor Jesus morreu, que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, não sou eu que estou falando, é as Escrituras.
Igreja, escuta o que eu vou te falar aqui essa noite. Na verdade, o único povo que adora e comemora de fato o nosso Senhor Jesus Cristo vivo somos nós, cristão verdadeiro. Somos nós, cristãos de verdade. Sem querer entrar em nenhuma religiosidade, os irmãos sabem que eu respeito muito as outras religiões, até porque eu já rodei mais do que peru de Natal, já passei por todas elas. Mas sem querer entrar na religiosidade aqui, eu quero te dar um exemplo, sem falar mal de religião nenhuma, mas pensa comigo. O budista, por exemplo, eles adoram alguém que morreu, o Buda, que está lá fechado dentro de um sepulcro. Os muçulmanos, por exemplo, eles adoram alguém também que está fechado dentro de um sepulcro. Maomé, ele não é Deus, ele foi um homem, ele foi sepultado, e ele está morto. Até mesmo os adoradores de Maria, os nossos irmãos católicos, os adoradores de Pedro, do Toninho casamenteiro, vocês estão aí? Eles permanecem adorando e orando, com todo respeito, mas eles permanecem orando e adorando alguém que está morto e sepultado. E não sou eu que falo isso, a própria Bíblia diz, segundo a própria Bíblia, nela diz que eles não podem ouvir as nossas orações, porque eles estão mortos, sepultados, aguardando também aquele grande dia da volta de Jesus. E a Bíblia diz que todas essas pessoas vão ressuscitar naquele grande dia do Senhor. Mas aqueles que servem a Jesus como nós, igreja, que adoram Cristo que morreu, mas diferente de todos esses que eu estou citando para você aqui, ele não permaneceu na sepultura. Eu vou repetir, ele não permaneceu na sepultura. Diz a Bíblia que ele quebrou as cadeias da morte, ou seja, ele ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, João, ele está ali na ilha de Pátimo, e ele recebe uma poderosa visão de Deus, uma grande revelação. E ali do versículo 10 em diante, ele começa a dizer que era uma voz de trombeta, e aquilo chama a atenção dele, e ele fala: e quando eu me virei para ver o que era, ao me virar, eu vi alguém. João vira, ao se virar ele vê alguém, e João começa a descrever ali como que era esse alguém, e ele fala: esse alguém era semelhante ao Filho do Homem. Diga glória a Deus. E ele começa a descrever como era esse alguém, e ele fala: e os seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, o seu rosto resplandecia como se fosse o sol do meio-dia. Aleluia, eu sinto Deus aqui. E a sua voz era como o som de muitas águas. Imagina isso. E ele vestia uma veste resplandecente, ele fala, e ele tinha um cinturão de ouro na altura do peito, e os seus pés eram como latão reluzente saindo da fornalha. Diga glória a Deus. E João fica tão impactado com essa visão, que ele diz no versículo 17 e 18 de Apocalipse capítulo 1, e ali no 17 e 18 ele fala: eu fiquei tão maravilhado, que eu caí de joelhos aos seus pés, como morto quando eu o vi. Mas ele me disse: não temas, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Oh Jesus. Irmão, deixa eu frisar de novo no seu coração: esse é o maior milagre do ministério de Jesus. Na terceira ida de Jesus até Jerusalém, ele já sabia que ali seria o tempo que ele seria preso pelos gentios, e que seria morto pelo meu e o seu pecado. Ele já sabia. Olha para cá, coloca isso no teu coração. Jesus já sabia de todo o processo que ele passaria, de todo o sofrimento que ele enfrentaria por nossa causa, pelos nossos pecados. Ei, fique sabendo que estava no poder dele recusar tudo isso.
Sim, estava no poder dele a recusar a fazer tudo isso. É importante que você saiba disso. Jesus não foi na cruz morrer por mim e por você por falta de opção, meu irmão. Deus não obrigou Jesus a fazer o que ele fez. Atos capítulo 2, versículo 23 diz que ele foi entregue para ir à cruz, tendo a presciência. Sabe o que é isso? Conhecimento antecipado. Ele tinha a presciência de tudo que ele ia passar. Ele decidiu a fazer isso por nós. Em João 10, Jesus faz um relato mais forte de todo o seu ministério. E ele diz: eu dou a minha vida e eu tenho poder e autoridade para tomá-la de volta. Coloque para mim, por favor, João 10, versículo 17 ou 18. 17, coloque 17 primeiro, vamos ver. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar tomá-la. Ou seja, ele tem o poder de... passe para o próximo. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Olha só, tenho poder também para dar e o poder para tornar a tomá-la de volta. Meu Deus, esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Então glória a Deus aí. Meu Deus. Então não pense você que a cruz foi o fim. A cruz na verdade foi o ponto principal do ministério de Jesus. Todos os milagres que Jesus realizou, todos, sem exceção, tudo que ele fez, só não foram esquecidos no tempo até hoje, porque ele ressuscitou. Senão você não ouviria falar de nenhum desses milagres. Jesus tivesse morrido na cruz, padecido ali, se ele não tivesse ressuscitado, vencido a morte, tudo que ele fez teria sido esquecido no tempo. Quem concorda, diga amém. Então a ressurreição de Jesus, o fato de Jesus estar vivo, redobra a tua atenção aqui. Esse é o maior milagre que já existiu. E é exatamente porque ele está vivo que a obra da cruz se completa. A obra da cruz se completa unicamente pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Se o ministério de Jesus, igreja, tivesse sido encerrado naquela cruz, todos nós não passaríamos de um bando de loucos e fanáticos aqui agora. Nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Paulo aqui, ele está trazendo, ele forma um raciocínio nesse texto que nós lemos aqui. Ele diz: eu vos entreguei o que também recebi, que Jesus foi crucificado segundo as Escrituras, e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então Paulo aqui está dizendo o seguinte: a cruz não é o ponto maior do ministério de Jesus. Esse é o maior sofrimento dele, mas a cruz não é o ponto maior. O ponto mais elevado, o principal do ministério de Jesus, chama-se a ressurreição. É quando ele quebra, aleluia, é quando ele quebra as cadeias da morte. Ele sobe aos céus e senta à direita de Deus, e ali então ele se torna o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Deixa eu te falar uma coisa: somente Jesus é o nosso intercessor. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 diz lá: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a humanidade, Jesus Cristo, o homem. A única pessoa que pode levar uma oração sua ao Pai é Jesus. E mesmo que você tenha acesso direto com o Pai não te escuta se você não falar em nome de Jesus. Quem está entendendo? O escritor de Hebreus, no capítulo 2, ele diz que por causa da sua morte, ele esmagou aquele que tinha o poder da morte. Ou seja, Jesus, ao ressuscitar, ele esmagou o diabo. E ao ressuscitar, ele resgatou todos aqueles que estavam sobre o império da morte, sobre o domínio da morte. Redobra atenção aqui. Então veja bem, a obra do Calvário, da cruz, se concretiza na ressurreição. Porque até o Calvário, Satanás poderia então pensar que talvez ele tivesse vencido o Filho de Deus. Talvez ele pudesse pensar que ele tinha derrotado o Filho de Deus. Então não é a cruz que confirma a eternidade, o poder, a divindade de Jesus, mas a ressurreição dele ao terceiro dia. Você vai entender o porquê eu estou falando isso aqui.
Então o que é a cruz, Danilo? Talvez tenha essa pergunta na tua mente agora. Então o que é a cruz? Todo mundo fala da cruz, mas você está falando tanto da ressurreição. Sabe o que é a cruz, irmão? A cruz é apenas o lugar onde um rei se fez réu. A cruz é apenas o lugar onde um leão se fez cordeiro, para morrer por mim e por você. A cruz é um lugar onde Satanás achou que a obra dele, aleluia, tinha prevalecido. Mas eu vim aqui essa noite para dizer para você que o que aconteceu entre a cruz e o túmulo, aleluia, entre a cruz e o túmulo, muda tudo. O que aconteceu entre a cruz e o túmulo muda tudo. Em Efésios, Paulo vai dizer que nesse período entre a cruz e o túmulo, nesse período de 3 dias, aleluia, Jesus, eu sinto a presença de Deus aqui. Olha aqui, nesse período de 3 dias entre a cruz e o túmulo, a Bíblia diz em Efésios que Jesus desce nas partes mais baixas da terra. Você não entendeu? Jesus, nesse intervalo de 3 dias, ele desceu lá no inferno e ele anunciou a sua vitória para o poder das trevas. Jesus desce lá no inferno e ele toma as chaves da morte das mãos de Satanás. Oh, aleluia, Jesus. Em Efésios 4, versículo 8, vai dizer que quando ele sobe, ele leva consigo o cativeiro. Coloque para mim na linguagem de hoje, Efésios 4, 8 até o 10. Como dizem as escrituras sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isso é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a tua presença. Você pode dar um glória a Deus? Oh, Jesus. Então eu quero dizer para você que a ressurreição de Jesus é a garantia da salvação daqueles que morreram crendo em Jesus. A ressurreição dele é a garantia da salvação de todos aqueles que morreram crendo em Jesus no dia do arrebatamento. Aqueles que morreram crendo em Cristo, eles estão garantidos. Aqueles que estavam firmes na presença. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, vou te falar uma coisa: se ele não tivesse ressuscitado, as pessoas que morreram e que agora morrem crendo em Cristo também não ressuscitariam. Não haveria chance de salvação para ninguém. Então o maior milagre de toda a Bíblia é a ressurreição de Jesus. Coloque para mim 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Eu amo essa mensagem, é a mensagem que eu prego nos velórios. Não que eu goste de pregar em velório, mas tem um lugar bom para você pregar, é o velório. Está todo mundo quebrantado, todo mundo te escuta, todo mundo aceita Jesus, está diante da realidade, né? Não quero, eu acho que é outra linguagem, vamos lá. Não quero, porém, irmãos, Paulo aqui ele manda uma carta para os irmãos, porque quando morria alguém entre os irmãos da igreja de Tessalônica, eles estavam se entristecendo demais, estavam ficando muito abatidos. E aí Paulo manda uma carta para lembrar eles da esperança da vida eterna. Paulo fala: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam demais, como aqueles que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha aqui para mim, veja bem, uma coisa está ligada à outra aqui. A ressurreição de Cristo é a garantia de todos aqueles que morreram crendo em Jesus também ressuscitarão. Quem morreu crendo em Cristo ressuscitará. Agora olha que coisa linda que Paulo diz aqui no versículo 15 em diante. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não iremos antes dos que já dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Esse aqui está falando do arrebatamento.
Você que não entende como vai acontecer, presta atenção aqui. Aí ele fala: o Senhor descerá dos ares com alarido. O que é alarido, pastor? Gritaria de guerra, aleluia, clamor de combate, ruído de vozes. O Senhor descerá com clamor de guerra, e com a voz do arcanjo, e com trombetas de Deus. E nesse momento, o que vai acontecer? Os que morreram, quando ele tocar a trombeta e descer nas nuvens, irmão, olha aqui. Os que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Pensa você que vai ser, primeiro é eles. Eles ressuscitarão primeiro, e depois se encontrará com o Senhor nos ares. E depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, olha só, transportados juntamente com ele nas nuvens, com o corpo glorificado. Já viu aqueles vídeos que cai a roupa, o corpo sobe? Naquele momento, se você estiver firme na presença e salvo em Jesus, seu corpo é glorificado. Primeiro eles sobem, depois nós subiremos e estaremos, olha só, e vamos nos encontrar com eles e com o Senhor nos ares. Então depois subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Olha aqui para mim. Talvez alguém precise ouvir isso aqui agora, essa explicação. Olha aqui. Quem aqui já perdeu? Quem aqui, acho que todos, né? Quem aqui já perdeu alguém que você amava muito e que descansou no Senhor, na presença de Deus? Uma pessoa que partiu antes de você, que você chorou muito. Talvez eu estou falando com alguém que você chora até hoje, tanta saudade. E quando Paulo diz aqui, subiremos juntamente com eles, Paulo está falando aqui, sabe o que? De um reencontro. É isso mesmo que você entendeu. Haverá um reencontro. Você quer reencontrar essa pessoa? Se você quer reencontrar, no mínimo você tem que ir para o mesmo lugar que ela foi. Tem que aceitar Jesus, reconhecer, batizar. Olha lá, todo aquele que crê em mim e batizar será salvo. Quem falou isso? Jesus. Mas quem não crê será condenado. A pergunta que eu faço, só para ficar no ar, para mim e para você essa noite: se você morrer agora, para onde você vai? E para você que não é batizado, eu faço a mesma pergunta: se você morrer agora, exclusivamente para você que ainda não é batizado, baseado no que a palavra diz, eu estou te perguntando: para onde que você vai se você morrer agora? Porque para o céu só se a graça te alcançar mesmo, porque biblicamente falando não é. Olha lá, Jesus falou: quem crê em mim e for batizado será salvo, e quem não crê, quem não fizer o que eu estou falando, será condenado. Redobra atenção aqui. Então Paulo está dizendo que acontecerá um reencontro. Naquele grande dia da vinda do Senhor, acontecerá a ressurreição dos mortos. Eles ressuscitarão primeiro com o corpo glorificado, subirão com o Senhor nos ares, e depois deles nós que estivermos vivos, firmes na presença também. Porque não pense você que você aceitou Jesus, batizou, você está salvo. Aquele momento você está salvo, e ali começa então uma caminhada. Por isso que a gente toma Santa Ceia todo mês, ó, é hoje. Porque todo mês a gente erra, a gente peca, mas a gente está tentando ser melhor a cada dia. E a gente vem aqui, toma Santa Ceia, participa, ou seja, é o renovo do batismo. A gente limpa a nossa ficha de novo, até Jesus voltar. Nós vamos tentando ser melhor a cada dia. O mês que vem eu não posso ser o que eu sou esse mês, eu tenho que ser um pouquinho melhor. Quem está entendendo? E já respondendo a pergunta que provavelmente algum de vocês está fazendo aí, na sua mente: sim, nós saberemos quem é quem lá nos ares. Quando você subir, você vai saber, você vai reconhecer os seus familiares, os seus amigos. Mas claro que a ideia principal aqui não vai nem ser essa. Não vai ser nem você pensar isso aí é fato, você vai saber. Mas a ideia principal não é você falar: nossa, esse era meu irmão, minha mãe, ô papai, você está aqui, papai, ô meu marido, essa aqui era minha esposa. Olha, escuta o que eu vou te falar. Nós saberemos quem é quem, mas isso já não fará tanta diferença naquele momento. Sabe por quê? Porque isso foi coisa terrena. Agora lá na glória, a Bíblia diz que não é o corpo que prevalece contra o espírito, como é aqui na terra. Olha aqui para mim. Lá na glória, lá na eternidade, é o espírito que prevalece contra o corpo.
Hoje, Paulo disse que hoje em dia nós temos um corpo carnal e mortal. Naquele grande dia, aleluia, se você subir, meu irmão, se eu subir, a Bíblia diz que nós teremos um corpo espiritual e eterno. Meu Deus, eu vou repetir. Aqui nós temos um corpo mortal e carnal. Naquele grande dia nós teremos um corpo espiritual e eterno. Diga glória a Deus. Paulo vai dizer também que hoje em dia nós temos um corpo corruptível, corrompido. Mas aquele dia nós teremos um corpo incorruptível. Hoje em dia nós temos um corpo com fraquezas, mas naquele dia nós teremos um corpo com poder e glória. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Então a ressurreição de Jesus é a garantia que a obra da cruz foi completada. Diga comigo, a obra da cruz foi completada. Agora olha isso, a obra de Deus não se encerrou naquela cruz. A obra de Deus se completou na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Cristo, nós temos aqui então um cenário agora, do que você está vendo aí, ó, de um túmulo vazio. E nenhum arqueólogo até hoje achou sinais ou restos mortais. Olha para cá, com todo respeito à religiosidade das pessoas. O irmão sabe que eu respeito toda a religião, e principalmente os católicos. Eu amo os católicos. Eu amo tanto os irmãos católicos que eu quero ver todos eles aqui com a gente. Vou até comprar mais cadeira. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, com todo respeito. Não dava para fazer missa de 7º dia para Jesus. Não dava para fazer missa de 7º dia para Jesus. Por quê, pastor? Porque no 3º a Bíblia diz que ele ressuscitou. Qual que é a base para isso? Vamos respeitar, mas qual que é a base? Aonde está na Bíblia que alguém, depois de 7 dias, fez uma missa, ou um culto, uma celebração, como a Bíblia dizia naquele tempo, uma celebração para aquela pessoa? João capítulo 20, olha só, João capítulo 20 diz que as mulheres estavam indo para o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, o corpo do mestre. Olha, elas estavam querendo cuidar das coisas de Deus. Ela está indo para o sepulcro, as mulheres andando, e no caminho uma pergunta para a outra: quem vai remover a pedra para nós? Nós estamos indo lá embalsamar o corpo do mestre, levar perfume, mas me fala, quem que vai rolar a pedra para nós? Mas quando elas chegam lá, na frente do sepulcro, a Bíblia diz que a pedra já tinha sido removida. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração enquanto eu montava essa mensagem? Quando você decide fazer algo para Jesus, quando você decide fazer algo para o reino de Deus, para a obra de Deus, para Jesus, para o corpo de Jesus, que é a igreja, Deus fará todas as coisas cooperar ao seu favor. Ah, meu irmão, entenda isso. Aquilo que seria uma preocupação para você, quando você se interessa em cuidar das coisas de Jesus, aquilo que seria uma preocupação, talvez um obstáculo para você, Deus resolverá de forma sobrenatural, só para ajudar você também. Sabe por quê? Porque enquanto você se preocupa em cuidar das coisas de Jesus, Deus cuida das suas coisas. Deus tem cuidado das suas coisas. Quanto mais você se envolve com as coisas do reino, com as coisas do Pai, com as coisas de Jesus, mais Deus se envolve com as suas coisas. Aleluia. Quando Deus vê você fazendo algo para cuidar das coisas dele, meu irmão, Deus cuidará de todas as suas preocupações. Eu estou falando com alguém que você não está nem dormindo direito. Você está rolando para lá e para cá e não dorme. Você está preocupado com uma situação, e o Senhor está falando: se preocupe com as minhas coisas, que das suas cuido eu. Se preocupe com as coisas do meu reino, porque com as suas coisas cuido eu. Deixa eu correr aqui para a gente terminar, ó. João vai dizer que havia um anjo estava em pé sobre a pedra. Diga assim comigo: por cima da pedra. Isso, o anjo estava em cima da pedra, o texto diz. Sabe o que significa isso? Sobre a pedra. Porque o anjo poderia estar em pé do lado da pedra, você concorda comigo? Mas há uma mensagem de Deus aqui, há um ensinamento, uma revelação da palavra. O anjo está em cima da pedra, sabe por quê? Para garantir, para nos ensinar também, que o poder de Deus sempre estará acima do poder da morte. Eu vou repetir, só para nos ensinar que o poder de Deus sempre está acima do poder da morte, para garantir que o poder de Deus nunca estará no mesmo nível
que a morte. Meu Deus. Então veja bem, a pedra está removida, o anjo está em cima da pedra, e o anjo diz para elas: a quem vocês procuram? Olha a pergunta do anjo: quem vocês estão procurando? Aquele que, e ele mesmo responde: aquele que vive entre os mortos. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Já ressuscitou. Na mesma hora as mulheres, elas saem correndo até Jerusalém, e elas vão correndo de encontro aonde os discípulos estavam, sabe? E apenas uma fica lá, Maria Madalena. Maria Madalena ficou ali no jardim, enquanto as outras vão correndo encontrar com os discípulos, contar tudo que elas viram, tudo que elas ouviram. E na mesma hora que ela conta, que as mulheres contam, sabe o que acontece? 2 discípulos se levantam e saem correndo na direção do sepulcro. Sabe quem era? Diga comigo: Pedro e João. Oh glória, quem é aliançado é aliançado mesmo, né, irmão? Pedro e João. Mas olha que interessante, no meio do caminho, enquanto eles estão correndo desesperados na direção do sepulcro onde Jesus estava, onde ela disse que eles estavam, Pedro, no meio do trajeto, reduz a velocidade e ele deixa João seguir na frente. Por que, pastor Danilo? Por que ele fez isso? Por que ele não correu junto com João? Pedro lembrou de um detalhe, que se ele continuasse na frente e chegasse primeiro, ele teria que encarar Jesus. E ele lembrou que há 3 dias atrás ele havia negado Jesus. Ele lembrou que há 3 dias atrás ele tinha negado Jesus. Pedro lembrou que há 3 dias atrás, quando ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E naquele momento, Jesus, apenas olhando para ele, fixa os olhos nele e diz para ele, só no olhar: não te avisei? Eu te falei que você ia me negar. E sabe o que mais me dói? Pedro, você está falando com alguém aqui. Sabe, no olhar, apenas no olhar, Jesus falando para ele: sabe o que mais me dói, Pedro? É que você bateu no peito, cara. No meio de todo mundo, dos seus irmãos, dos seus discípulos, você falou: eu não, Senhor, eu nunca te negarei. Ele sim, eu não. Se for necessário, morrerei contigo. Quem está entendendo? E a Bíblia vai dizer que João, ao chegar no túmulo, a Bíblia diz que no capítulo 20, que João entra no túmulo e sai olhando ao redor assustado. Em seguida Pedro chega mais atrasado, ninguém fala nada. Ele entra no túmulo também e sai com os olhos arregalados. E aí João entra novamente no túmulo, e quando ele entra pela 2ª vez, ele vai ver o lenço dobrado. Oh meu Deus! O lenço que haviam colocado para cobrir a cabeça de Jesus, ele estava colocado de um lado à parte. Ou seja, o túmulo de Jesus está vazio. Esse é o maior milagre. Diga glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Eu encaminho para o final aqui. Se isso não tivesse acontecido, não teria nem o porquê eu e você estar aqui agora ouvindo essa palavra. Não teria sentido nenhum a gente nos reunir aqui para participar de uma santa ceia. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Somente porque Jesus está vivo, nós temos alegria, mesmo no meio das tribulações. Você sabia disso? Porque quando ele ressuscita, ele fala: eu vou subir. O pastor falou isso hoje: eu vou subir aos céus, eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador. Eu não sei se você já percebeu isso, mas por alguns momentos a gente tem alegria até no meio da tribulação. Nós temos um prazer na presença do Espírito Santo, sabe? Que só é possível por quê? Porque Jesus ressuscitou. Quem é o Espírito Santo? O Espírito que habitava em Jesus. Ele sobe ao céu com o corpo glorificado, e ele envia o próprio Espírito que estava nele, ou seja, o Espírito de Deus. Diga comigo: o Espírito Santo de Deus. É isso. E ele está com você.
a todos os momentos. Você não pode negar isso, irmão. Pode perceber que às vezes nós estamos, não sei se você pode dizer isso, mas eu posso. Às vezes nós estamos no meio de uma guerra, de uma tribulação, o mundo está caindo, uma tempestade tão grande, sem perceber. Não sei se aconteceu com você, mas comigo já. E a gente se pega cantando louvor. Eu falei, gente, peraí, por um momento eu esqueci que eu estou passando. Por um momento eu esqueci que o mundo está caindo, e eu estou aqui adorando a Deus. Sabe o que é isso? É a tua alma que sente alegria. Porque às vezes a gente não percebe que o Espírito Santo está com a gente. A gente está tão focado no problema que a gente não consegue entender que o Espírito Santo de Deus está ali alegrando a nossa alma a todo momento. O mundo está caindo à sua volta, você não consegue, e você consegue cantar sem perceber. Sim ou não? Quando já aconteceu isso aqui? É isso. Enquanto alguns vão para o balcão de um boteco encher a cara de cachaça, enquanto alguns se drogam para fugir da realidade, para anestesiar o problema, para fugir da tempestade, enquanto uns tiram a sua própria vida porque estão desesperados, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Nós às vezes no meio de uma guerra, sem perceber, abrimos a boca e porque Ele vive, posso crer. Eu não sei o que você está passando, mas porque Ele vive. Deixa a tua alma cantar. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos. Mais uma vez, porque Ele vive. Eu não sei o que você está passando, mas declara: vive, posso crer no amanhã. Oh Jesus, que presença é essa, Pai? Que vivo está. Ele vive, igreja. Ele está vivo. E não importa a circunstância que está diante de você. Não importa se uma porta se fechou, se é perseguição, estão falando de você, um diagnóstico bateu na tua porta. Ele vive. Ele vive. Você lembra da história de Jó? Eu vou terminar falando isso aqui. Eu tenho certeza que, por mais que você esteja passando uma situação difícil, não se compara com o que Jó passou. Eu estou falando de um homem que o gado se foi, as ovelhas foram destruídas, tudo que ele tinha, os filhos morreram. E não foi assim, uma semana, depois na outra, no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, ele perdeu tudo. Os amigos abandonaram ele. E quem não abandonou ainda ficou para acusar. A esposa dele falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Enquanto Jó estava lá na sua pior situação, a Bíblia diz que ele estava ferido e fedido, a sua carne estava apodrecendo, ele cheirava mal, está escrito isso. E a Bíblia diz que Jó, sem força para falar, a voz talvez trêmula, nem saía direito, mas ele fala para a mulher dele: eu sei. E ela fala: não sei o que, você está louco, rapaz. Numa situação dessa, Jó, você calado, você está errado. Eu já falei para você, amaldiçoa esse. Eu sei o que, você não consegue nem falar. Naquele momento, ele ajunta todas as forças e ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará sobre a terra. Eu vim aqui essa noite para dizer para você que o seu Redentor é Jesus, meu irmão.
Ele vive, Ele já se levantou sobre a terra. Não há o que temer. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Ele se levantou. Isso. Ele já se levantou. Ele não vai se levantar, Ele já se levantou. Eu preguei esses dias: o seu sucesso não é aqui nessa terra. As coisas podem não estar acontecendo da forma como você quer, na hora que você quer, do jeito que você planejou, mas o teu sucesso não é aqui, é lá. E quando você entender isso, talvez mude o cativeiro, como Deus fez com ele. Quando ele entendeu que o Redentor dele vive, Deus virou o cativeiro de Jó e restaurou a vida dele de forma redobrada. Deus está falando com alguém aqui hoje, meu irmão. Ele tem uma virada de chave da tua vida. E talvez tudo que está faltando é você colocar no teu coração que o seu Redentor vive. Jesus, certa vez em João 16, 21, Jesus percebe que os discípulos estavam entristecidos. Eu vou falar isso aqui porque talvez tenha alguém que se entrou aqui entristecido com a situação. Os discípulos estavam tristes, sabe? E Jesus vira para ele e diz assim: olha, a mulher grávida, ela sente tristeza quando chega a hora de dar o parto. É uma tristeza tremenda, ela sente uma dor, é uma angústia, uma tristeza. Aqui Jesus está falando das dores de parto, das contrações que a mulher sofre momentos antes de dar luz. Aí Jesus completa dizendo, coloca para mim João 16, versículo 21. Olha o que ele vai falar. A mulher, quando está para dar luz, ô irmão, a bênção está para chegar. Não, a bênção está para chegar. É por isso que você está aflito. O inimigo está querendo trazer tristeza para você, angústia, sofrimento, dor, mas é porque a bênção está chegando. Olha aqui, ó. A mulher, quando ela está para dar luz, ela fica triste, porque chegou a hora, chegou a sua hora. Mas depois que é nascida a criança, oh aleluia, já não se lembra mais da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Aí Jesus vai falar no versículo 22, assim também, agora vocês estão tristes. Jesus aqui está falando da morte dele, eu vou morrer, agora vocês estão tristes. Aí ele continua dizendo assim, ó, mas eu os verei outra vez. Aqui ele está falando da ressurreição já. Eu vou, mas daqui a pouco eu volto. É por isso que vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Está falando aqui da ressurreição. Vou ler de novo. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, porque ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Irmão, ninguém pode tirar o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Pode roubar muitas coisas, pode tirar muita coisa de você, mas o Espírito de Deus que habita em você, ninguém tem o poder de tirar. Eu não sei qual é a angústia, qual é a tristeza que te corrói nesse momento da sua vida, nesse tempo difícil que você está passando, nessa determinada área aí que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa, que o Cristo que ressuscitou, aleluia, e quebrou as cadeias da morte, Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua condição. Ele pode, irmão, Ele pode todas as coisas. E quer saber? Ele vai mudar. Afinal é para isso que Ele ressuscitou, para nos trazer vitória, para nos trazer salvação e vida eterna. É para isso que Ele ressuscitou. E é por esse motivo que nós não podemos fazer de um culto a Deus uma cerimônia morta. É isso mesmo. Não faça de um culto a Deus uma cerimônia morta. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, mas eu prego em várias igrejas também, eu posso falar para você. Eu não consigo entender. Graças a Deus, a nossa igreja não é assim. Nossa igreja é uma igreja avivada, diga glória a Deus. Mas eu não consigo entender, irmão, alguém que se diz cristão, mas quando chega na igreja, a pessoa não sente nada. Do jeito que ela chega, ela fica. Eu não consigo entender como um cristão que na hora do louvor, ele não consegue louvar e adorar a Deus.
Eu não consigo entender como um cristão passa um culto inteiro com a cara amarrada, fechada, como se estivesse chupando limão e sal. E glória a Deus que aqui não é assim. Mas muitos lugares o ministério de louvor está ali adorando a Deus, jogando o pulmão para fora do peito. O pastor está suando a camisa e a pessoa só de corpo presente, muitas vezes olhando para o chão, de braço cruzado, com a mão no bolso. Eu não consigo entender isso. Eu termino dizendo algo para você. Os irmãos podem subir. Eu termino dizendo algo para você. Eu sei, irmão, eu sei por experiência própria que tem dias que a gente não está bem. Não é todo dia que a gente está bem. Sim ou não? Não é. Mas a partir do momento que nós chegamos na casa de Deus, olha aqui para mim, a partir do momento que você entra num lugar como esse, na casa de Deus, na presença de Deus, não tem lugar para desânimo. Não tem lugar para tristeza, porque a própria Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Você não pode aceitar entrar num lugar como esse, numa atmosfera criada como essa, onde a presença de Deus é real. Você não pode aceitar sair do mesmo jeito. Aliás, é impossível. Uma vez que você escuta a palavra de Deus, alguns de vocês podem ter entrado aqui hoje até sem fé. Agora você não pode mais falar isso. Você entrou aqui diante de uma situação e fala: eu nem tenho mais esperança, eu não tenho mais fé diante disso. Agora você não pode falar mais. Sabe por quê? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto eu prego e você ouve a palavra, é isso mesmo, a fé vai nascendo dentro de você. É por isso que Jesus, o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Jesus é a própria palavra. É por isso que ele falou: eu sou o autor e o consumador da sua fé. Enquanto você me ouve, a fé vai nascendo em você. Eu sou o autor, sou eu que faço a fé nascer em você. E eu sou o consumador, é eu que faço a fé ter resultado em você também. É Ele, é a palavra dele, aleluia. Oh meu Deus, oh Jesus, aleluia. Diga glória a Deus. Oh Jesus, nós temos razão o suficiente para fazer festa, sabe? Para contagiar outras pessoas, porque o nosso coração se alegra em Jesus. Você pode estar passando a maior dificuldade, irmão, mas você tem como obrigação a transmitir alegria para as pessoas, porque você tem um Deus vivo que habita dentro de você. Eu quero terminar te dando um grande motivo para você se alegrar. Vou só repetir: Jesus está vivo. Você não precisa de mais nada. Jesus está vivo. E é nisso que deve ser firmada a nossa fé. Na ressurreição de Jesus, a nossa motivação, a nossa convicção deve estar firmada nisso, apenas nisso. Porque ainda que eu estiver amanhã dentro de uma sepultura, eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos. Eu posso não estar mais aqui, amanhã eu posso não estar, você, eu não sei. Mas ainda que eu não estiver, amanhã eu estiver dentro de uma sepultura, eu sei que Ele não está. E se Ele não está, eu estou, mas se Ele não está, isso faz toda a diferença. Agora, se eu estivesse dentro de uma sepultura e Jesus também estivesse dentro, não adiantaria nada, eu estaria perdido. Quem está entendendo, diga amém. Então, porque Jesus está vivo, eu posso me alegrar. Porque Jesus está vivo, nós temos vitória sobre Satanás. Porque Jesus está vivo, Deus vai te dar vitória diante dessa situação. Eu não sei o que você está passando, mas Deus trouxe você aqui para dizer para você que você tem um Deus que Ele não está morto, Ele não está pendurado numa cruz, Ele não está enfeitando o canto de uma sala, Ele está vivo e Ele te dará vitória diante dessa circunstância. Ele te dará a vitória. Eu encerro essa mensagem dizendo para vocês: você pode estar debaixo de uma grande pressão espiritual nesse momento da sua vida. Olha para cá, Deus está falando diretamente com alguém aqui. Você que parece que por esses dias Satanás parece que ele escolheu exclusivamente você para te perturbar, para te atacar. Ele não olha para outra pessoa. A impressão que você tem é essa. Satanás, ele tem usado pessoas, situações, talvez pessoas da sua própria família, do seu convívio, dentro do seu trabalho,
no seu ciclo de amizade para te atacar. E é tão forte essa opressão que você está sentindo, que tem dias que você já acorda cansado. Você tenta descansar, o pouco que você dorme, quando você acorda, você já está cansado. Parece que tem um caminhão nas suas costas. Escute isso. Talvez você não consiga entender o porquê que a sua alma está abatida desse jeito. Sabe por quê? Por causa da pressão que você está vivendo. Você não consegue entender porque você está dentro da situação nesse momento. Mas eu estou aqui hoje com a ajuda do Espírito Santo, através dessa palavra aqui, para que você entenda que a sua alma está abatida, não por causa da pressão que você está vivendo. Essa palavra, ela vem hoje para lembrar você que o Jesus que você serve, Ele está vivo. Basta uma palavra dele lá em cima e tudo muda aqui embaixo. Fica de pé no teu lugar. Você vai pensar agora nessa situação, e Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, e algo vai acontecer no mundo espiritual. Como que eu posso vencer essa pressão, Danilo? Fala para mim. Pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, através da sua morte e ressurreição. Coloque para mim, para finalizar, Filipenses 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você agora vai fechar os seus olhos, e você vai usar o poder do nome de Jesus, e você vai paralisar todo esse peso, essa opressão, essa pressão, tudo que você está sentindo nesse momento. Esse diagnóstico que se levantou. Jesus ressuscitou, e se Ele levantou, Ele está vivo, e se Ele está vivo, nós podemos crer num amanhã melhor. Use agora o poder e a autoridade desse nome. Pai, em nome de Jesus, eu preguei aqui hoje, Senhor, que o Senhor se levantou daquela sepultura ao terceiro dia. Eu preguei aqui que o Senhor é um Deus vivo, Senhor. E esse povo crê que o Senhor levantou daquela sepultura, Pai. E eu te peço agora, olha no fundo, no íntimo do coração desse homem e dessa mulher. Eu não sei o que eles estão passando, mas a circunstância talvez tentou matar a esperança, tentou, Senhor, destruir a fé dos seus filhos. Mas pelo poder dessa palavra, a fé nasce no coração deles hoje. E em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, eu entro no mundo espiritual agora, e eu paraliso contra a tua vida todo levante de Satanás, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua mente. Em nome de Jesus, eu quebro a seta mentirosa que ele tem lançado na mente de alguns de vocês, dizendo que não adianta nem você tentar mais. Ele é o pai da mentira. Não acredite nisso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e o papel dele é fazer você acreditar nisso. Eu quebro essa mentira hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz de Deus habitará nessa casa. Em nome de Jesus, esse menino será liberto, essa menina será transformada. Em nome de Jesus, essa enfermidade vai sair agora, porque naquela cruz ele deixou uma palavra, que ele levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Não vamos ser
fomos sarados. O que falta é você apenas tomar posse, irmão. A cura já foi liberada. Jesus venceu a morte, Ele venceu a enfermidade, Ele criou o teu corpo perfeito antes da fundação do mundo. Então não aceite agora. Use o nome de Jesus e fala: nódulo, caroço, tumor, dê o nome aí do seu problema, da tua enfermidade. Fala: insuficiência renal, pedra dos rins. Ache um caminho de saída. Vai saindo do meu corpo agora, porque eu sou templo do Espírito Santo. A casa está limpa, Pai. Se arrepende agora dos seus pecados. Se arrepende agora dos seus pecados. Limpa o teu coração de toda mágoa, todo ressentimento. O Espírito Santo está à porta hoje. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz. Será que tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui hoje? Ou você está achando que é o pastor Danilo? Eu sou apenas um instrumento, um pecador miserável, que precisa dessa presença assim como você. Mas Deus está me usando e dizendo: eis que estou à porta e bato. E bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, na sua vida. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Há um banquete preparado para aquele que ouve a voz de Jesus e abre a porta. Que porta, pastor? A porta que Jesus bate, Apocalipse 3:20, é a porta do teu coração. A casa é a tua vida. Só que no mundo espiritual tem um mistério. Essa porta aí, ela só tem maçaneta pelo lado de dentro. Jesus não é intrometido. Se você não abrir, Ele não vai entrar. Mas Ele está dizendo: se você reconhece a minha voz, se você reconhecer a minha voz, virar essa maçaneta, eu entro hoje. Eu vou entrar, eu vou mudar, eu vou transformar. Senhor, mas eu estou sujo, a casa está suja. Do jeito que está. Vinde como estáis, Jesus está falando, com todos os seus pecados, com todos os seus vícios, com todas as suas fraquezas. Vinde como estáis, até que eu te deixe do jeito que eu quero te deixar. Sou eu que te melhoro. O Senhor está dizendo: sou eu que te melhoro. O inimigo tem falado na mente de algumas pessoas: eu preciso melhorar primeiro para batizar. O Senhor está falando: se acontecer algo hoje, para onde você vai? Sou eu que te melhoro. Não deixa o diabo colocar essa mentira na tua mente. E você sabe que é com você que está falando. Deus está falando diretamente com alguém. E na autoridade desse nome que eu estou pregando, eu digo agora, em nome de Jesus, você que sente que é com você que Ele está falando. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Palavra de Jesus. Quem é você? Sai do teu lugar, vem para frente para descer as águas. Quem é você? Quem é você? Sai do teu lugar e vem à frente. O Senhor está te chamando. É o teu momento. Aplauda o Senhor Jesus. Você sabe que é com você que Deus está falando. Isso, sobe aqui. Meu Deus. Tem alguém ouvindo a voz de Jesus aqui? Pode subir, mano. Tem alguém ouvindo a voz de Jesus aqui, virando a maçaneta para Ele entrar. E Ele diz: eu entrarei na sua casa, eu cearei com você e você ceará comigo. Há um banquete preparado para vocês que ouviram a voz de Jesus. Você tinha, não vai ter mais a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu vou te ajudar. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar diante do teu altar que os melhores dias e anos da vida das suas filhas não chegaram ainda. Eles estão por vir e eles começam hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na vida de vocês. Eu arranco das mãos do inimigo toda a autoridade que vocês deram por palavras, pensamentos, atitudes. A palavra de Deus diz que quando nós descemos as águas e nos levantamos dali, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Em nome de Jesus, adore o Senhor nesse momento. Eu não consigo
sempre